Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos à sua Janela Lateral, um cadiquinho de inspiração semanal, um programa da plataforma Multiprosas, iniciativa da CDL BH. Segue a gente nos streams de áudio. E você, o que você vê na Janela Lateral? Ô, Cláudio, olha só, você tem roupa para essa entrevista de hoje? Eu não tenho, eu não sabia, eu não tenho nada. Tem graduação. Vocês conseguiram encontrar roupa, né? Mas não seria luz aqui, né? Ia ser só na cabeça Não podia, né? Só por isso. Conta aí da nossa maravilhosa. Vou fazer uma apresentação que não vai fazer jus a metade, a um décimo que você traz para o mundo. Elza, é um prazer estar aqui com você. Para quem não conhece a Elza, ela é diretora, produtora, roteirista, cinematográfica, doutora por Sorbonne, pesquisadora e professora pela Universidade Federal de Minas Gerais. Acho que até cinema você já teve, né? Sala de cinema? Bem-vinda. Como é que nós vamos resumir esse papo? Eu não sei, mas agora é com você. Obrigada, viu? Essa janela lateral que a gente está querendo abrir aqui com você e toda a sua arte, o que você já fez aí vai ser muito importante, né, Cláudia? Elza, o que um diretor, antes da gente falar de filme, da obra, mas eu queria falar um pouco sobre o seu olhar, que é um trabalho hercúleo, né? Acho que um diretor de cinema tem que ser tudo praticamente, né? O que um diretor tem que ver da sua lente lateral ali? Como que é esse trabalho desse profissional? Eu acho que no Brasil, eu acho que talvez até mesmo quase sempre no mundo também, tá? Mas no Brasil fazer um filme, fazer cinema, trabalhar com esse ofício é muito complicado. Então, assim, o diretor ele tem realmente que ter um olhar mais amplo, né, sobre aquela realização para que ele possa também contribuir, inclusive com a viabilização orçamentária do filme. Sim. Então, aqui já não existe muito essa figura do diretor que fica só no papel do diretor. Essa coisa hollywoodiana, assim, meio inalcançável, né? Com funções tão definidas, né? E tão, assim, específicas. Uhum. No meu caso, então, completamente, né? Porque eu produzo os filmes, né? Uhum. Eu normalmente escrevo com outras pessoas, eu gosto da interação, da interlocução. Mas produzo, ou seja, eu tenho que viabilizar o filme financeiramente e tenho, talvez, o mais difícil no início é você montar uma estratégia. Olha. Né? Que tipo de estratégia, que tipo de gestão você vai ter, né? Para que você possa realizar esse filme. A gente tem as leis de incentivo, nós temos os editais, né? Nós temos os patrocínios, então os apoios. Então, assim, a gente tem uma gama de possibilidades, cada uma delas mais difícil que a outra. Burocráticas, né? Assim, você diz? Não só em termos de burocracia, mas conseguir, né, mesmo, né? De captar, de né? viabilizar. De conquistar a confiança de um patrocinador, de conquistar um currículo que te permita, né, pontuação para que você possa pleitear, né, um edital, sabe? Então você fica num ciclo vicioso, né? Eu tenho um amigo que fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala, nessa área, Elza, de cinema, a gente tem que trabalhar muito para conseguir trabalhar. Nossa Senhora. Sabe? Então o trabalho anterior, né, você fica anos, e eu estou colocando plural, e é plural mesmo, né? Beirando década ali, passando de década, né? Acho que o último filme... Algumas vezes, o último filme agora, né, que a gente está lançando As Orfas da Rainha, foi anos e anos e anos, né? Mas tem uma estratégia, né, que aconteceu durante esses anos. Então, eu fiz um curta, eu fiz um médio, eu fiz documentário, eu fiz uma ficção. Até chegar no curta, para que eu pudesse viabilizar a pesquisa. Olha, tá. Porque o filme histórico, né, o foco, né, do meu trabalho é o filme histórico. Então, o filme histórico, ele demanda muita pesquisa. Né? E então, você começa a trabalhar muito antes. Para conseguir viabilizar a pesquisa, então eu vou fazendo alguns projetos autônomos, com começo, meio e fim. É um produto, né, que tem um produto, né, para no final você ter, na prestação de contas, ter uma entrega, né, cumprir, né, os rituais da entrega. E com isso, a gente vai passando etapa por etapa. Porque o cinema é uma arte coletiva, né? Né? E uma cadeia complexa. Uma cadeia produtiva muito grande, né? Desde a pessoa específica que carrega o cabo, né? Da câmera, né? E é tudo tudo muito... É um ofício.
É muito bonito. Né? É lindo isso, né? Porque você tem ali uma conjunção, né, de pessoas. Se a gente, quanto diretor, diretora, enquanto produtor, produtora, consegue criar, né, um ambiente, uma relação profissional que todo mundo consiga fazer o mesmo filme, o que não é o caso sempre. E acreditar na mesma história por tanto tempo, né? Acreditar na mesma história. Esse é o meu papel. Eu sou aquela que acredito. Né? Tem sempre... E tá ali para que todo mundo acredite com você, junto né? Comigo. Então, assim, além da minha energia do meu trabalho, eu tenho que conseguir mobilizar, motivar, estimular a equipe para que ela se interesse de uma forma genuína, né, a contar aquela história. Você diz em uma das entrevistas suas, e uma coisa que é muito legal, que o diretor, ele é um arquiteto de emoções, né? Enquanto o ator é um gestor das emoções, você é um arquiteto, né? Dentro e fora do set, então, né? No caso do set, fora do set durante anos, né? Nossa, porque a gente trabalha muito tempo, depois a gente filma num período muito reduzido. Então, neste período reduzido, tem que ter um planejamento anterior muito, por isso que eu falo, cinema é gestão também. Sim. Sabe? Cinema não é só arte, né? Não é só magia, cinema é gestão. Então tem que ter um planejamento muito, muito detalhado anteriormente, para quando você for filmar, você consiga captar o que você precisa para contar aquela história. Porque senão chega no final do processo de filmagem e você não tem as imagens necessárias para contar a história. É muito planejamento e muita gestão. Muito planejamento. Muito imprevisto, né? E na hora também, isso que eu vou dizer. Você faz o planejamento, chega na hora que acontece. Tem ator que funciona melhor do que o outro. Né? Embora eu tente sempre fazer mergulhar junto com os atores na história, né? Agora nas Órfãs da Rainha, a gente foi, porque nós construímos uma cidade cenográfica. Fiquei sabendo que foi assim, gente... Adoro. Você falou que você era animada, né? Pra poder ambientar, né? Assim, você falou que você é animada, foi animada mesmo, né? Essa animação, nem sei de onde que vem. Levanta animada e durma animada. É um mix agora, já fiz, tá tarde demais pra desistir, né? Preciso continuar. Olha, tem algumas palavras que não fazem parte do meu vocabulário. Por exemplo, desistir. Outras também que não faz parte do meu vocabulário. Preguiça, não existe isso pra mim. Sabe assim? Se o caminho mais complexo é o que vai resultar no melhor para o filme, eu pego aquele. Escolhas duras, né? Então já aproveita e conta um pouco das Órfãs da Rainha, porque a gente já tá aqui. Que nós estamos quase lançando, né? A gente lança agora no dia 11 de maio. Então, a história do filme nasceu de uma pesquisa de um outro filme, e eu estava estudando, né, a questão de biografia histórica, e tinha um livro do Ronaldo Vanfas que é escrito em verbetes. E tinha um verbete, que era um verbete As Órfãs da Rainha. E quando eu li isso, eu falei, gente, isso dá um filme. Olha, gente. Porque uma coisa também que, para mim, funciona, porque cada um tem uma forma, né, de se motivar, de se estimular. Para mim, o título é muito importante. Sabe, assim, o título... porque, até falo com as pessoas que me perguntam, né, quem quer fazer cinema, prestem atenção no título, porque você vai ficar anos com aquele título, trabalhando. Anos. E ele, engraçado, foi seu ponto de partida, e não necessariamente a última coisa que você faz, né? Foi o meu ponto de partida. E aí, ali, tinha essas meninas, né, essas jovens, que vinham de Portugal obrigadas, né, contra a vontade delas, né, para o Brasil, para casar e formar as primeiras famílias brasileiras. E elas vinham, imagine, né? Elas estavam em Lisboa, elas eram órfãs, elas eram cuidadas pela rainha de Portugal, porque os pais tinham prestado serviço ao reino, então elas ficavam ali, né, sob a proteção da rainha e do rei de Portugal. Só que, quando elas vinham para o Brasil obrigadas, imagina o que elas encontravam aqui. Elas moravam em Lisboa, né? Mesmo que fosse no orfanato. No caso das Órfãs da Rainha, é bom a gente lembrar, eu trabalho com ficção, né? Embora tenha lido, né, mais de 300 livros para fazer o roteiro. Eu fiquei com isso na cabeça. Nós trabalhamos com ficção. Então, eu transformei as Órfãs da Rainha, né, em meninas, em jovens que foram criadas realmente mais próximas da rainha de Portugal, porque eu queria o contraste
entre aquilo que elas tinham vivido lá e aquilo que elas iriam viver no Brasil. Então, quando elas chegam, meninas criadas na corte, quando chegam, encontram o Brasil inóspito, perigoso, homens rudes, né? Uma situação completamente avessa à situação... Uma educação principesca ali também, né? Que elas tinham antes, que eram quase que princesas, né? Então, esse contraste eu achei interessante. E também criei, ficcionalmente, uma origem, né? Que eu não vou revelar tudo também, né? Não, porque a gente quer ver o filme, não pode dar spoiler. Né? Uma origem delas, que depois elas vão descobrir no Brasil. E o contexto, eu procurei trazer a história para o contexto da chegada da Inquisição no Brasil, que foi em 1591. Olha, gente. Eu queria abordar essa questão judaica também, né? Então, é muito interessante, porque a gente costuma dizer que antes da Inquisição, o Brasil era uma terra sem lei e sem rei. Então, aqui os crimes que eram, como dizem em Portugal, que acabavam, né? Era um depósito de criminoso, assim, né? De uma certa forma, né? Não só, mas também de pessoas aventureiras, até no bom sentido, de querer uma vida nova, no novo mundo. Então, assim, poucas mulheres, né? Vieram pouquíssimas mulheres antes e chegaram as órfãs da rainha, né, numa vila, né, do século XVI. O filme, em termos de pesquisa, factualmente, a história, factualmente, teria passado na Bahia. Mas eu acabei filmando em Minas. Eu filmei em Tocantins, que é uma cidade de Minas Gerais, da Zona da Mata de Minas Gerais, com o apoio também do Polo Audiovisual da Zona da Mata e o patrocínio da Energisa. Bom, a gente então, né, trouxe o filme para cá, a história para cá, só que a gente não tinha edificação do século XVI. Né? E em outros estados também não tem, porque o século XVI ficou pouquíssima coisa. Né? A gente quase que não tem nada, né, do século XVI. E a história, ela exigia, na dramaturgia, algumas questões bem específicas. Localização das casas, que tinha que ter as vizinhanças específicas, sabe? Tinha que ter uma capela, tinha que ter uma pequena capelinha no engenho. Então, tinha uma série de configurações, até espaciais e até mesmo geográficas, mata, que a gente precisava também de ter. Bom, então aí a solução foi criar uma cidade cenográfica. Por que não, né? Na animação, tem que ter toque para ser diretor de cinema também, porque assim, imagina o nível de detalhamento que você deve ter trabalhado, Obsessão. né? Adoro. Eu, quando contrato alguém, as pessoas, né, que querem trabalhar comigo, que felizmente, né, são muitas, eu sempre tento detectar isso que aparentemente é um defeito, mas que para mim é uma qualidade. Uma potência. Que seja obsessivo. Maravilhoso. Porque eu sou. Não fica exaustivo o processo para você, sou. né? Então, o meu olhar é muito obsessivo. Então, se o outro não tiver também, é mais pesado. E é importante, porque o que a tela passa, né, Elza, na verdade, é um trabalho de 1 minuto, é um trabalho de não sei quantos dias, horas, anos. Né? Às vezes anos. E a gente não tem, né? Na hora que você vê na tela, quem é espectador só tá vendo, achando que é uma coisa mais simples, mas precisa desse olhar obsessivo mesmo, né? Cuidadoso. Tem muitas camadas, né? Então, por exemplo, a cidade cenográfica. A gente ficou 2 anos construindo a cidade cenográfica. E aí foi muito importante também a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, que a gente conseguiu aprovar na lei, a gente conseguiu captar, né, na Energisa, com a Energisa. Então, com isso, a gente conseguiu fazendo por etapas. E nós ficamos 2 anos construindo. E isso foi importante porque criou uma coisa, para mim, essencial, que é a organicidade. Sabe? Então, a nossa cidade cenográfica, ela não é só cenografia. Ela é uma cenografia misturada com construção civil, que a gente construiu 1 mês, tanto é que está lá até hoje, e com o tempo, somado ao tempo, sabe? Porque o tempo desses 2 anos foi muito importante, porque as plantinhas cresceram, os musgos, né? E ficou tudo muito orgânico. Então, é uma cidade cenográfica que parece uma vila real. Isso faz parte da estratégia de gestão que você estava colocando? Assim, vou construir primeiro... Sim. Porque isso tem que... Né? Sim. Um filme histórico, ele tem
dois aspectos. É claro que todos são importantes, né? Todos os profissionais, todas as áreas, todos os departamentos. Mas tem 2 áreas fundamentais. A direção de arte e o figurino. Figurino também. Tem uma história que a gente ficou sabendo do figurino, que eles enterravam ele. Né? No figurino a gente fez de um tudo. A gente enterrou figurino, a gente tingiu, depois que a gente ia lá na cidade cenográfica, que a gente pôde, né, levar tudo para lá. O figurino, aí tinha oficina de figurino, tudo lá, costureira, né? Nossa Senhora. As pessoas que trabalham com tingimento, aderecistas, todo mundo. E a gente ia testando, e muitas vezes a figurinista do filme, que é a Sayonara Lopes, junto com Rosângela Nascimento, muitas vezes tinha que, por exemplo, tingir novamente. Nossa. Porque o diretor de arte, o Moacir Gramacho, e eu também, às vezes a gente não aprovava determinados tons, determinadas paletas, que ficava melhor, né, de uma forma, de outra. Aí já estava tudo preparado lá. Nossa. E aí tingia de novo. Enterrava de novo aquela. Você conta aqui, né? Colocava no sol, entendeu? Depois, para ter uma verdade. Porque senão o figurino ele fica falso. E a gente tem que ter muito cuidado, porque se você tem um figurino falso, não há cena que resista, gente. Porque você bate o olho ali, você não acredita em nada. Está anacrônico, né? Olha como que... Uma pergunta, tipo, ser diretora de cinema num Brasil machista, como que é isso? Foi sua bandeira? Não? Ou você foi rompendo? Porque eu acho isso tão bonito, porque não é uma coisa, né? Assim, não é, a gente não tem tantas. Não tem tantas, infelizmente. Eu acho o seguinte, sabe? Fazer um filme difícil para qualquer pessoa. Sim, concordo. Tá? Independente de gênero. De testa o caráter da gente, né? Independente de tudo. A gente já viu nas minúcias. Testa. Testa todos os dias. Eu tenho uma frase que é a seguinte, né? Embora o filme até aborde muita questão judaica, eu sou católica. E eu gosto muito de santa. Gosto muito de santa. Nossa Senhora da Conceição, eu falo que eu sou concepcionista. Então, eu gosto muito da Nossa Senhora da Conceição. Gosto de acender vela. Então, tem uma coisa, né? Uma passagem no catolicismo que eu acho muito interessante. Que é a hora que Nossa Senhora recebe a missão, né? De ter aquele filho, né? Do Espírito Santo, aquela missão. E ela fala uma frase que eu gosto muito de falar para mim mesma. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. De novo, né? Vamos lá, né? Todos os dias. Acorda, eis-me aqui. Fui conduzida nesse cenário, né? Eis-me aqui. Então, vamos ver o que Gente, já amei. Posso usar? Vou acordar todo dia. Vai ser minha reza. Isso ajuda, porque assim, a gente tem que se colocar em teste e à disposição, porque o cinema testa a gente todos os dias. Sabe? É como se tivesse uma pergunta na sua cabeça todos os dias. Você quer realmente fazer isso? Sim, né? Sabe? E você tem que falar sim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Desistir não é a minha palavra, né? Eis-me aqui. Então, ali você fica, né, construindo o dia, né, cada dia, um depois do outro, e vai. Porque também tem que ter uma paciência muito grande. Você fica anos com o projeto. Muito. Paciência. Muita paciência. Eu falo que eu gosto do conceito de paciência ativa. Eu sou muito paciente, mas eu ajo. Porque às vezes o paciente, né, a pessoa paciente fica achando... Não é estático, né? Faz a hora, né? Passivo ali, né? Não é. Ativa, adorei. Você paciência tem que ficar o tempo todo. Não esmorecer ali, né? Não esmorecer. E isso é muito também... Embora o cinema seja coletivo, essa é uma exigência muito individual para mim, sabe? Então, tem um trabalho meu, né, de anos ali comigo mesma, inclusive, que a gente tem que manter, né, aquela ação o tempo todo, tentar manter uma qualidade daquilo que você está fazendo, tentar acertar ao contratar a equipe, que às vezes a gente erra também. Claro, faz parte, né? Sabe, às vezes troca, às vezes não troca e causa alguns conflitos, mas aí você tem que saber resolver esses conflitos, que é outra coisa também, gestão humana, né? Gestão é um projeto, né, grandioso de anos. Todas as gestões administrativas, pessoa, tudo, né? Tudo.
Isso é uma coisa que ensinam numa faculdade de cinema, por exemplo? Como é que é o ensino, sistema educacional às nesse vezes sentido, eu né? fico vendo, sabe, assim, eu gosto de ver assim, making-off, às vezes também documentários sobre diretores, sobre produtores. Eu fico tentando entender como é que cada um vai resolvendo isso. Eu acho, é claro que tem escola de cinema, né? Eu estudei cinema na França, em Paris, é claro que tem escola, que no Brasil também tem boas escolas. Mas eu acho cada vez mais que para dirigir ou mesmo para produzir, você tem que ter pessoalmente uma série de características que você vai desenvolvendo. Uhum. E que você não vai aprender na universidade. Você aprende muitas vezes na prática mesmo, né? Então, a paciência, o relacionamento com a equipe, que eu acho que tem que ser respeitoso, mas ao mesmo tempo também tem que ser exigente. Uhum. Porque a gente, como diretor, diretora, a gente tem que procurar tirar o melhor do outro. O melhor. Né? Aquilo que você tem o melhor, de melhor. E no set de filmagem, como é muito condensado, é muito ali, muita gente, muito relacionamento, intenso, né? muito tenso, porque tem pressão, muitas tem pressão de tempo, tem muita coisa acontecendo, né? E algumas vezes esse tempo ali, ele causa pressão, ele causa, né, às vezes, conflitos. O taxímetro está rodando ele também, então você né? tem que ficar atento, mas ao mesmo tempo você também não pode se prender muito a isso, porque o importante é o filme. Então eu só ajo nessas questões, né, de equipe, como mesmo às vezes pequenos conflitos que podem ocorrer, eu só vou agir ali se não está atrapalhando o resultado do filme. Ah, tá. Quer dizer, se está atrapalhando o resultado do filme. Se não está atrapalhando, eu tento resolver isso com eles, mas de uma forma mais periférica. O que interessa para nós não é que eu seja amiga de todo mundo, nem que todo mundo seja... Se for melhor, né? A gente quer trabalhar num ambiente harmônico. Mas o mais importante é o resultado na tela. É isso que é o mais importante. Maravilhosa. E aqui, você falou que você gravou lá na Zona da Mata, ali é um polo muito bacana, né? Cataguases, a região, né? Que é uma PL, é um arranjo produtivo local muito poderoso, de anos, de uma construção, né? Que eu acho que isso fortalece muito, né? O audiovisual mineiro, né? Muito, ali junto com o César Piva, né? Sim, que é uma pessoa muito bacana. Realizada muito. O César é um grande empreendedor. Junto com Mônica Botelho, né, Sim. que foi a grande inspiradora e a força motriz aí do Polo durante muitos anos, né? Então, assim, é claro que ali tem uma conjunção facilitadora, né, principalmente em Cataguases, mas a gente filmou em Tocantins, que é perto, né? Então a gente pegou também a equipe de Cataguases, mas a gente filmou numa fazenda, construímos essa cidade cenográfica numa fazenda em Tocantins. Mas isso acaba impactando a região toda. Ali tem, por exemplo, São João Nepomuceno, que é mais musical, que tem, né? Essa questão mais, né, com o áudio, né, do audiovisual. Um musical muito bonito também. E você acaba mudando a região, né? Isso é bonito. O audiovisual tem uma potência maravilhosa, artística, criativa. Porque a gente fala muito disso, né, da criatividade, né? Mineiro, nós somos criativos, né, gente? E eu tenho muito orgulho de dizer que o filme As Alfas da Rainha, ele foi feito em Minas Gerais. Acho lindo. E principalmente por mineiros e mineiras. Muitas mineiras, porque eu tentei também contratar muitas mulheres. Histórias invisíveis, né? Você diz muito sobre isso, né? A pós-produção foi toda feita aqui, a não ser uma etapa que foi feita em São Paulo, mas assim, grande parte aqui. Os efeitos, o filme tem efeitos visuais, feitos aqui, com uma equipe daqui, D2R, com Cláudio, né, Santos da Volts. Então, assim, Arthur Furtado. Então, assim, tem pessoas muito qualificadas. Ai, gente, você tá doido pra ver o filme, Cláudio? Eu tenho uma pergunta que não pode calar, mas que me veio, assim, depois de um processo tão longo, né, íntimo com o filme, como é que você despede de um filme? O Cláudio. Você sabe que eu acho que não despede nunca. Que bonito. Porque a coisa não acaba, gente. Eu falei assim, bom, vou ficar anos e anos e anos, vou conseguir fazer, né? Aí consegui fazer aquela história, o filme por pronto, fomos festivais internacionais, ganhamos prêmio. Ai, que alegria, todo mundo fica naquela alegria e tal. Agora a gente vai lançar. Começa tudo de novo. E eu falo que talvez esteja começando agora. Gente. Quando você coloca o filme para as pessoas verem. E a distribuição é outra questão, né? Que não é tão simples. Não é simples. E também uma distribuidora mineira. Ai, que linda. E tá vendo? Você tá muito maravilhosa. Cinearte.
excelente distribuidora, pessoas maravilhosas estão junto comigo nesse lançamento. Então, assim, esse lançamento eu resolvi fazer de uma forma também um pouco diferente, porque eu resolvi fazer localmente. Então, eu estou começando aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e depois é que eu vou para outras cidades, porque eu queria cuidar do filme, sabe? Ficar mais perto, porque a gente sabe que lançar um filme brasileiro não é simples, né? Não. Então, a gente está organizando muitas sessões, né, especiais. Eu quero muito, muito, muito que o filme seja visto também por grupos específicos, como a comunidade judaica, a questão das mulheres, né, grupos feministas. E muito importante para mim, o diálogo com a educação. Professor, aluno. Ainda mais um filme histórico. Isso faz documento histórico. É maravilhoso. Mas olha só, nós vamos ter que terminar, mas olha só, tá difícil pra mim. Igual tá difícil pra você do filme aí, tá difícil. Já saco. Mas olha, eu acho assim, que a sua arte, a gente agradece por Mineiros e por ter você aí fazendo isso tão de forma linda e brilhante, né? A gente até brincou, né, Cláudia? A gente quase desmarcamos a entrevista preocupados se a gente ia conseguir, né, isso, conversar com você maravilhosa. Mas é muito bonito o que você tá fazendo, o que você sempre fez, então a gente agradece. Convidar todos para assistir, né? Que em breve vai estar aí nas salas de cinemas, a partir do dia 11 de maio. Em salas de Belo Horizonte, depois para outras cidades que a gente vai aos pouquinhos divulgando. Essa Minas Gerais é linda e o seu trabalho também é maravilhoso. Um estado maravilhoso, né? Um estado incrível, com pessoas muito criativas. Pessoas também, assim, pra gente, né? Familiares, né? No sentido que a gente sabe, afeto, né? Como a gente tratar, fala mais isso, afetivo. Não é? A gente tem... Eu gosto muito de trabalhar com mineiro. Eu também adoro. A gente é mineirinho bom. Gostamos do Brasil todo, mas a gente também tem que saber falar que a gente é muito legal, né? E valorizar, né? Valorizar. Assistir o que é nosso, saber valorizar a nossa arte, a nossa criatividade. Nossa arte, nossas vocações, nossas cidades, nossas pessoas. Enfim, trazer o cinema para Minas Gerais cada vez mais. É isso. É isso, né? Prazer fazer parte disso, prazer te receber aqui. Obrigado pela aula, foi maravilhoso. E doida pra ir do dia 11 pra assistir o filme. Sucesso pro Órfãos da Rainha, pra você sempre. Vamos embora, né? É isso. Até mais, gente. Obrigada.